Olá, empresários! Estou aqui emocionado em contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da minha empresa para vocês. Meu nome é Fabrício Nunes e tudo começou alguns anos atrás, quando eu sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei no setor comercial, sempre fui muito apaixonado pelo setor comercial. E eu lembro que lá atrás, eu tinha muitas dificuldades, né, como vendedor. E a gente foi estudando, fui aprendendo, fui fazendo alguns cursos, algumas mentorias na época, para poder me aperfeiçoar, para poder melhorar minha forma de vender, minha forma de abordar o cliente, até que então, em determinada época, eu fui promovido para gerente. E desde então nunca mais trabalhei diretamente como vendedor, né? Sempre trabalhei como gerente comercial, na parte de gestão comercial. E desde então eu venho crescendo nessa área, trabalhei em diversas empresas como distribuidoras de bebida, distribuidora de biscoito, já fui até para a Fórmula 1, atingindo metas, né, dentro da minha empresa, dentro da empresa que eu trabalhava, como gerente comercial. E tempos depois também me tornando diretor comercial de empresas, né? E desde então a gente trabalha muito focado em resultado, em treinar a equipe de alta performance. Então, todo o tempo, toda a minha carreira foi sempre voltado para treinar equipes de alta performance. E é isso que é o meu foco desde então. Desde essa época, eu comecei a perceber alguns problemas incomuns com as empresas, né? Que era o problema justamente da parte de treinamento com os vendedores e fazer com que seus vendedores, os vendedores das empresas, que eles batam meta, que eles atinjam meta consistentemente. E eu via muito empresário trabalhando muito e sem ter resultado, sem sobrar dinheiro no final do mês, e ao mesmo tempo não conseguia ter tempo para tirar uma férias, para descansar, para curtir com a família. E aí comecei a perceber que isso não fazia sentido. E daí eu comecei a pegar essa experiência que eu tinha como diretor comercial e comecei a trazer isso para dentro dessas empresas. Comecei a prestar consultorias na época que eu chamava, né? Não tinha nem o nome ainda, Universidade de Vendas. Na época era consultoria do Fabrício, né? A gente não tinha um nome específico. E daí eu resolvi prestar essas consultorias para as empresas. E dentro dessa linha de raciocínio, eu comecei a gerar resultados muito bons, inclusive, para essas empresas a qual eu prestava mentoria, consultoria, né? E com base nisso, eu comecei a perceber que existia um gap de mercado, existia uma necessidade dos empresários em ter alguém acompanhando o seu time comercial. E nessa época eu ainda trabalhava como CLT. E aí eu falei, poxa, vou criar uma empresa para prestar consultorias, né? E aí eu fui lá e fundei a Universidade de Vendas. No ano de 2020 eu fundei a Universidade de Vendas. Mas ainda assim eu via que ainda não estava do formato que eu queria, né? Ainda estava no formato de consultorias. E esse formato de consultorias ficava muito vago, sabe? E por mais que eu conseguia resultado para as empresas, eu achava ainda faltava alguma coisa, sabe? Faltava eu atuar exatamente com o que eu fazia na época que eu trabalhava como CLT. Faltava eu atuar como de verdade, um diretor comercial para as empresas. Foi nesse exato momento que eu descobri que eu tinha uma solução para as empresas. Acompanhar eles de fato, acompanhar o time de vendas para de fato trazer dinheiro para dentro da empresa, para fazer com que a empresa tenha lucro de verdade com os seus negócios, para fazer com que os vendedores batam meta todos os meses. E daí foi que eu entendi que o poder não estava ali só em técnicas de vendas, né? O poder estava em desenvolver pessoas excepcionais, pessoas extraordinárias, desenvolver time de venda competitivo no mercado e fazer com que esse time de vendas gere lucro para as empresas, gere dinheiro no bolso do empresário. A ideia da mentoria hoje é desenvolver, né? É para desenvolver as empresas, e a partir daí eu comecei a investir fortemente em mentorias e treinamentos, ajudando nossa equipe a poder crescer e alcançar esses resultados incríveis aí dentro das expectativas das empresas. Então eu comecei a investir muito nisso, comecei a fazer mentorias, comecei a fazer mais cursos, comecei a investir pesado nessa parte para me poder também treinar e mentorar as empresas. Então hoje a Universidade de Vendas é isso, a gente trabalha com uma equipe, não somente eu, mas uma equipe direcionando as empresas para um resultado extraordinário, para fazer com que a sua empresa tenha lucro, para fazer com que seus vendedores se desenvolvam e fazer com que seus vendedores cresçam também na carreira e a sua empresa gere lucro de fato para você.